Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Hoje estamos aqui para falar de um tema bastante polêmico. Extraterrestres vêm nos visitar? Veremos isso agora, aqui, neste canal. A aparição de extraterrestres, ETs, no nosso planeta, é um tema que gera bastante curiosidade de inúmeras pessoas pelo mundo inteiro. Muitas pessoas alegam terem visto naves espaciais passando, pousando. Outras alegam ter sofrido processos de abduções. Algumas falam, inclusive, sobre marcas de alienígenas que foram feitas em certas plantações com o pouso das naves espaciais. Devemos sempre tratar tudo isso com bastante cautela. No vídeo passado, nós analisamos a questão da viagem interplanetária e chegamos à conclusão de que, com a maior tecnologia que existe nos nossos filmes de ficção científica, ainda assim seria muito complicado realizar uma viagem interplanetária dentro da nossa própria galáxia. Vimos que nave como a USS Enterprise de Star Trek apenas viaja na borda de nossa Via Láctea. Imagine então fazer uma viagem entre outras galáxias. É algo realmente bastante complicado para o raciocínio na nossa ciência de que nada pode superar a velocidade da luz. Considerando isso, nós devemos pensar o seguinte, que é o que foi proposto no nosso vídeo anterior, em que tratamos dessas viagens interplanetárias. Quando o ser humano chegar a ter uma evolução, um raciocínio tão grande que lhe fosse capaz de fazer essa viagem interplanetária, mesmo para um sistema planetário próximo, como a Próxima Centauri, nós teríamos a evolução moral suficiente para compreender que as religiões possuem um certo misticismo em algumas coisas, e esses misticismos já não existiriam mais em nossa sociedade. E compreenderíamos que basta nós nos desdobrarmos para estar em outro lugar, claro, sempre com as permissões devidas. Não estou levando isso em consideração nesse momento. Mas nós conseguiríamos compreender que o corpo e o espírito estão juntos no momento em que nos manifestamos na carne, mas que o espírito se desloca. E que poderíamos, em espírito, ir para Marte, Saturno, Plutão ou qualquer outro planeta em qualquer lugar. Bastaríamos realizar o desdobramento, o desvínculo momentâneo e rápido do nosso espírito para qualquer outro lugar, realizarmos o que temos que fazer, pesquisar, conhecer e retornaríamos. Para que levar o corpo físico à nossa carne? Entenderíamos nesse momento que não há motivo, não há necessidade. E daí nós vamos tratar hoje justamente dessa questão. Extraterrestres vêm nos visitar? E esses relatos todos de alienígenas que vêm aqui para a Terra? Separamos alguns tópicos que nós vamos abordar nesse momento. Começaremos por observar o seguinte: a aparição de extraterrestres nas frentes das pessoas nada mais é do que a materialização de um espírito, quando ele pode ser tocado, ou apenas a visualização de um espírito que se colocou daquela forma. Nós temos uma questão muito grande em nós, que é a sugestividade. Quando olhamos para as nuvens no céu e achamos ser um sorvete, ela tem aquele desenho de um sorvete, achamos ser um cavalo, achamos ser um coelhinho. Está lá aquele coelhinho. Há aquela sugestividade entre o que a gente vê e o que a gente acredita. Então, quando a gente visualiza um extraterrestre, a gente vai visualizar por dois motivos. Ou será um espírito perturbador que estará tentando nos trazer medo, alguma coisa, nos assustar. Ou será algum espírito
não tão grandioso, porque espíritos superiores não realizam esse tipo de atividade, mas será um espírito que estará trazendo uma colaboração para que as pessoas percebam que existe algo mais do que aqui na Terra. As manifestações, as aparições de extraterrestres iniciaram há muitos séculos, não é de agora. Não é de agora. E o objetivo da espiritualidade superior em tudo isso foi mostrar que existem seres pensantes fora daqui da Terra. Então, quando isso acontece, ele tem um objetivo maior, que é tirar a gente dessa caixinha do planeta Terra e nos colocar em algo maior, que é a possibilidade da existência em outros planetas. O ser humano não seria capaz de compreender essa existência, então coloca-se uma pessoa verdinha, com anteninhas. Porém, nós sabemos que o progresso espiritual tira qualquer questão de limitação estética nos corpos que são utilizados. Nós podemos ver que o modelo de corpo humano utilizado no planeta Terra é o mais belo entre todos os animais que são constituídos. É o mais puro, o mais aperfeiçoado, vamos assim dizer. Da mesma forma, corpos utilizados por seres mais evoluídos em outros lugares de todo o nosso universo serão mais belos do que o nosso. Então essa questão de reptilianos, seres que aparentam ser lagartos, que têm rabos, que têm anteninhas, que são feios para chuchu, realmente está totalmente equivocada essa ideia. Não existem. Por isso, não se manifestam de uma forma ostensiva. Não desce uma nave como todos quereriam e vai descer um monte de gentezinha verde de lá de dentro. Não é assim. Isso é o que o imaginário das pessoas propôs para o estereótipo dos seres de outros planetas. E assim, muitas vezes, os espíritos se manifestam ou para assustar ou para mostrar que, de fato, existe alguém em outro mundo, para aqueles que são mais céticos. Então, quando nós vemos alguma manifestação, algum ser de outro planeta, quando há esse relato, tenha certeza, ninguém veio numa nave, pousou aqui na Terra e saiu um ET e apareceu pra gente para falar: oi, entrou na nave e foi embora. Qual a utilidade de se viajar milhares e milhares e milhares de anos-luz para chegar na Terra, dar um tchau e ir embora? Não faz sentido. E não pode se dizer que encontrou uma pessoa por acaso, porque se eles são tão evoluídos para viajar a longa distância, eles não vão achar que estão pousados no nada e sem querer encontrou uma pessoa. Nós agora, em nosso estado evolutivo, já conseguimos perceber por análise de infravermelho se existe alguém ou não atrás de uma parede. Com nossos equipamentos de guerra, equipamentos militares, que dirá extraterrestres que são capazes de construir naves para rasgar o universo. Uma outra coisa que nós devemos estar atentos é o seguinte: em todos os relatos, esses extraterrestres vieram, pousaram sua nave e respiraram ar puro que nos cerca. A constituição deles, então, é exatamente igual à nossa em qualquer lugar? Olha a restrição da mentalidade das pessoas em acreditar que o nosso oxigênio é tão maravilhoso para todas as espécies, sendo que nós já sabemos que, aqui mesmo no planeta Terra, ele é nocivo e tóxico para muitos seres. Daí um exemplo da utilização da água oxigenada em alguns ferimentos. Nós colocamos oxigênio demais em uma determinada área que favorecerá a morte dos seres, das bactérias anaeróbicas que ali estarão e poderão nos gerar algum mal, como o tétano, o bacilo tetânico, por exemplo, essa bactéria, que em contato com oxigênio ela morre. Então o oxigênio que nos faz feliz e nos dá a vida é o mesmo que mata alguns seres. Então todos eles descem aqui na Terra, respiram sem máscaras, sem capacetes. Já pararam para se pensar sobre isso? Um pouco esdrúxulo, se nós já medimos e avaliamos que todos os planetas na nossa periferia não possuem uma atmosfera tão saudável para os seres humanos. Dessa forma, do mesmo modo que nós, quando evoluirmos, não precisaremos de naves para nos deslocar de um planeta ao outro, os seres que estão em outros planetas e são muito mais evoluídos do que nós somos, também não precisam de naves para vir aqui. Eles simplesmente vêm.
Quando eu falo que não precisam de naves, eu digo naves físicas, de matéria bruta. Assim, nós temos que partir para outro ponto. Se eles não precisam de naves físicas de matéria bruta, eles podem muito bem utilizar-se de naves constituídas de uma matéria mais etérea para poder vir até o nosso planeta, do mesmo modo que nas cidades espirituais que circundam o nosso orbe, aqueles espíritos que não têm ainda aquela capacidade de fluxo entre elas e a Terra, de movimentação tão rápida e fácil, utilizam-se de certos ônibus espaciais em que eles entram nessas cidades espirituais e vêm para a Terra desempenhar suas missões. Nada impediria também que viessem essa mesma espécie de ônibus ou naves de outros planetas distantes para cá. Porém, por serem constituídos de uma matéria muito mais etérea que a nossa, eles trariam apenas o perispírito desses seres e não os seres em si. Ou trariam aqueles seres desencarnados que não estariam vinculados a um corpo físico, de qualquer modo, apenas o perispírito deles seriam trazidos para cá. Devemos observar que, da mesma forma que qualquer espírito pode se materializar e aparecer para uma pessoa daqui da Terra, do nosso planeta, também um espírito de outro planeta distante pode fazer o mesmo. Pode vir com seus equipamentos, com suas naves, e pode aparecer ou não de acordo com os projetos, com os planos e as necessidades envolvidas para o engrandecimento global de uma determinada sociedade. Por isso não aparecem de forma ostensiva. Então, quando alguém vê um disco voador, uma nave, duas possibilidades. Sim, balão meteorológico. Sim, eventos naturais, cometas, qualquer coisa. Sim, um avião, por que não? Hoje em dia, drones. Então você está refutando tudo, dizendo que não pode aparecer? Não, pode aparecer. Mas se aparecer, não é físico. Se aparecer, é da mesma constituição aproximada dos seres espirituais que aqui estão a nos circundar o tempo todo. Da mesma constituição que a gente viu no filme Nosso Lar, daquela navezinha que vem e pousa aqui na Terra. Não são físicos como nós somos, como nós temos nosso carro, nosso avião. Mas há muitos relatos que dizem que já foram vistos, fotografados, filmados, registrados em radar. E por que não? Quando há aparição de um espírito, não é possível, inclusive, fotografá-la? Alguns registros de vozes dos espíritos são reais. Algumas aparições e materializações de flores ou de qualquer objeto são reais de fato. Então nada impede que naquele momento aquela nave possa se aparecer para mostrar para justamente os militares que estarão num avião, num caça, que existe algo maior. E essas naves fazem movimentos que a nossa física diz serem impossíveis, como uma curva em 90 graus em uma velocidade absurda. Que ela está ali paradinha e quando o caça chega, simplesmente ela rompe numa velocidade absurdamente superior para qualquer um de nós. E isso é mais uma comprovação de que é possível, porém não com matéria como nós a conhecemos. Então, todas essas aparições de OVNIs, elas são reais, elas podem ser reais, considerando que não seja um balão meteorológico, alguma coisa, porém não são naves alienígenas constituídas de matérias como a conhecemos, que vêm viajando de longos espaços. Podem sim ser, porém são naves etéricas. São naves que vão abrigar e trazer os perispíritos. Ou ainda, podem vir somente os perispíritos direto para cá, daqueles que têm uma capacidade de viajar pelo espaço, pela sua elevação. Por exemplo, Jesus, que é o nosso grande mestre, que lidera e coordena esse planeta, ele pode ir para qualquer lugar que ele precisar ir, sem precisar de uma nave. Apenas basta desejar. Se ele precisar ir para a outra galáxia Andrômeda, basta ele querer. Ele vai na velocidade do pensamento. Então essa distância de 2,5 milhões de anos-luz, que a própria NASA diz ser coisas absurdas, ela nos considera estarmos num quadrante, num cantinho afastado e isolado do universo.
Então essas viagens passam a ser extremamente rápidas pela força do pensamento para aqueles que a podem desenvolver. Com relação a pessoas que avistam os extraterrestres próximos delas, até tocam, dizem-se abduzidas, nós devemos considerar o seguinte. Existem muitos relatos de pessoas que viram Maria Santíssima, Mãe de Jesus, as aparições de Nossa Senhora, as famosas aparições de Nossa Senhora. Mas, considerando que o espírito Maria é um espírito grandiosamente elevado, ele não vai aparecer em qualquer canto, como nós acreditamos. Então, seus emissários estarão lá para fazer esse papel. Então, quando nós, inferiores, vemos um espírito lindo, belo, radiante de luz, nós já julgamos ser Maria, Mãe de Jesus, que os católicos chamam de Nossa Senhora. Então, pode sim aparecer, pode, mas não será ela em pessoa que estará ali. Não será Jesus em pessoa que estará ali, porque ele está, olha só, mas muito mais elevado. Não simplesmente aparece ali no meio do ser humano. Para isso existem outros bastante elevados que podem realizar essa atividade e que pela radiação, pela sua luz, nós, em nossa inferioridade, acreditamos ser esses seres muito mais evoluídos do que nós. Então, da mesma forma que a nossa sugestividade nos dirá que uma mulher linda, radiante de luz, será Maria, a gente, quando olha para algo, a gente vai ter a sugestividade de que aquilo possa ser um ET ou uma nave. Sempre de acordo com o nosso conhecimento ou o que nos agrada moralmente e ideologicamente. Se acreditamos que ET tem que ser verde, nós vamos fatalmente ver um ET verde se ele aparecer para nós, se o espírito quiser se materializar para nós dessa forma. Ou simplesmente aparecer para aqueles que possuem a visão. Se não, já pensamos que um ET pode ser igual um ser humano, ele aparecerá igual a um ser humano e se declarar sou de outro planeta. Mas nesse momento muitos poderão falar, e as marcas de pouso que já foram registradas em campos de trigo em diversos países? Como explicar isso? Como explicar os efeitos físicos? Da mesma forma que nós explicamos que podemos ter batidas, pancadas, que uma mesa pode flutuar, que algo pode ser deslocado de um lugar para outro. Muitas vezes a gente deixa um objeto num local e tem certeza que estava naquele local, procura, ele não está. São os nossos irmãos inferiores, zombeteiros, criando um certo desgosto para a gente em ter que procurar um certo incômodo. Da mesma forma, a realização de efeitos físicos ela é possível e, quando ocorre de uma forma tão ostensiva, é para mostrar para a humanidade: vocês não estão sozinhos. Existe alguém além de você em todo esse universo. E por que é realizado dessa forma? Porque as nossas religiões em si não aceitam isso. Então é mais fácil mostrar para a sociedade humana que existe alguém lá fora por meio de certas manifestações do que diretamente mostrar a vida espiritual, que aliás já está traçada e mostrada, mas a maioria das pessoas continua não acreditando. Vamos dizer que as pessoas só buscam auxílio espiritual e tentar entender do lado de lá quando ela já está no fundo do poço. Quando tudo que tentou em outras religiões não deu certo. E aí ela passa a tentar entender como funciona o lado de lá. Então é difícil as pessoas da maioria das religiões, que são muito mais materialistas e não aceitam nem compreendem as questões espirituais, simplesmente falar da vida interplanetária e as comunicações, como a que eu tenho dito para vocês desde o outro vídeo sobre as viagens espaciais. Aceitar isso é difícil. É uma ruptura muito grande aos paradigmas que nós temos. Muitas pessoas têm medo até de questionar. Então, por isso, é mais fácil mostrar extraterrestres e naves como se fosse algo material, como se fosse algo tangível. Assusta menos as pessoas. Outro detalhe bastante interessante é que, na teoria da conspiração, nos estudos de OVNI, muito se fala de alienígenas bons e alienígenas maus que querem destruir, uns querem destruir a raça humana, outros estão aqui para nos proteger, falam de reptilianos, falam de seres de Órion. Vamos analisar o seguinte: a nossa Terra é um planetinha ínfimo,
no sistema solar, na galáxia, em todo o universo. Muitos outros existem por aí, melhores do que o nosso. Então um ser vindo de Órion, tão longe, Órion é aquelas 3 Mariazinhas, ali são o cinturão de Órion, ali é a constelação de Órion. Então vir de longe, vários e vários anos-luz, para brigar com outros seres, para tomar conta aqui na Terra, não faz sentido. Quem atingiu a determinada tecnologia, uma espécie que teria capacidade de atingir a tal tecnologia e evolução, já conseguiria ter subido também moralmente, a fim de compreender a grandeza da criação divina. Se nós que somos como vermes agarrados à crosta terrestre, temos o nosso senso moral de preservação e temos inclusive regras na entrada a outros planetas de não levar bactérias e seres daqui, por que seres muito mais evoluídos do que nós seriam diferentes? A grande questão é que nós tentamos sempre, desde o início dos tempos, fazer uma espécie de antropomorfismo ou antroposomorfismo. O antropomorfismo quer colocar na divindade, em Deus ou em outros seres, a imagem humana. Então muitos retratam Deus como um velhinho de barba segurando um cajado. Isso é o antropomorfismo. E o antropozoomorfismo é quando nós colocamos partes humanas e partes animais em espécies de divindades, como o antigo Egito fazia. Devemos analisar que quando se trata de reptilianos, a nossa sociedade atual, que se julga tão moderna, está fazendo o antroposomorfismo, criando seres com perfil humano, mas com cara e características com pele de animais. Então, será que evoluímos de fato assim? Ou continuamos presos aos misticismos de longas datas? Portanto, o perfil exterior desses seres não será antroposomórfico, não será antropomórfico, será um perfil característico deles que será muito superior ao nosso, porque nós evoluímos e nos aperfeiçoamos com o tempo e da mesma forma eles também o fazem. E suas características morais serão muito mais evoluídas do que a nossa, então não existe isso de seres interplanetários que vêm para a Terra para se digladiar, para lutarem uns contra os outros e dominarem o nosso planeta. Até mesmo porque qual aprova o registro de tais eventos? Já houve alguma guerra nas estrelas aqui por perto? Ou é o nosso ímpeto belicoso que julga que em todos os quadrantes todo mundo fica brigando? Novamente, estamos colocando nos seres extraterrenos qualidades humanas, de raiva, de ódio, de dominação. Então, temos que a qualidade moral ela evolui gradativamente e paralelamente à qualidade tecnológica. Obrigatoriamente, um ser que viesse fisicamente até nós, ele teria que ser bom. Porém, já vimos, como eu expliquei antes, que as viagens interplanetárias elas não ocorrem fisicamente. Se ocorrer, vai ser por meio de naves fluídicas, da mesma constituição dos nossos perispíritos. E para aqueles espíritos de fato bem mais elevados, não precisa de nada disso. O poder da mente faz com que aquele esteja num simples estalar de dedos. Existem também alguns espíritas, alguns videntes, alguns médiuns que dizem ter relações, contatos com seres de outros planetas. Devemos tomar com muita cautela essa questão. Existe muito misticismo em toda essa situação e Allan Kardec, quando nos trouxe a compilação espírita, ele falou para analisarmos tudo com a razão. Depois de tudo isso que nós abordamos, fica fácil compreender algumas coisas. Alguns espíritas já relataram estar numa sessão mediúnica, numa mesa mediúnica, e receber intuição ou manifestação, a chamada incorporação, de seres de outros planetas, de outras galáxias, que estariam em órbita da Terra. Essas naves físicas, segundo eles, estariam em órbita da Terra e esse ser estaria
dormindo, vamos assim dizer, se desdobraria e realizaria a manifestação física nesse médium. Quanto absurdo. Quanto absurdo por quê? Porque se aquele ser é capaz de estar na nave, ficar em estado sonambúlico, cataléptico, dormindo, e o seu espírito se manifestar em outro médium, por que ele não pode fazer isso do planeta habitat dele? Por que ele não pode fazer de outra constelação, de outra galáxia? O que o impediria de viajar uma distância maior, física, sendo que para o espírito essa mesma distância pode ser transcorrida em fração de segundos, num tempo de um raio, de um estalar de dedos, independente de qual distância física nos seja. Então é uma contradição muito grande. Para que virá um comboio de outro planeta, de outra galáxia, fisicamente trazer esses corpos para a órbita da Terra, para um espírito se manifestar em um médium? Não. Se isso for necessário ser feito, essa manifestação ocorrerá onde esse corpo estiver, onde esse espírito estiver nativamente habitando. Se, hipoteticamente, nós tivermos um planeta no centro da galáxia, ou do outro lado da galáxia, ou em Andrômeda, ou em qualquer constelação ou galáxia, que esse espírito estiver encarnado, vivo lá, e precisar se manifestar aqui na Terra, ele não precisa de uma nave para trazer seu corpo até a órbita do nosso planeta. Ele faz essa viagem num estalar de dedos. E se por acaso alguém quiser acordar o corpo dele lá, ele volta também num estalar de dedos. É assim que se processam as coisas. A questão é que o ser humano quer criar dificuldades e complicações, mas as situações que envolvem a vida espiritual são muito mais simples do que as pessoas julgam e pensam. Basta estudar um pouco. Basta se esforçar e ter vontade de compreender. Nesse mesmo diapasão, nós temos que observar que alguns videntes... Vidente é aquela pessoa que tem a capacidade de ver um espírito. Não é aquele que quer ver o futuro. Isso daí é uma premonição, isso daí é outra história que um dia a gente pode comentar. Mas vidente é aquele médium, aquela pessoa que tem capacidade de ver um espírito ao lado dela. Então existem alguns videntes que dizem que vêm extraterrestres aqui do lado, que eles se comunicam, que está numa sessão mediúnica, um extraterrestre psicografa, assina com um nome exótico de um outro planeta, de uma outra constelação, ele se mostra como um ET com anteninhas. Por quê? Porque ele realmente tem anteninhas? Vamos analisar isso. É possível que, de fato, esse ser que esteja aparecendo para esse vidente seja um extraterrestre? Sim, por que não? Porque, inclusive, todas as nossas reencarnações não ocorreram nesse planeta. Nós, então, somos também extraterrestres. Nós já viemos de outros planetas para cá. Mas tudo bem, vamos considerar que nós estamos aqui agora na Terra e esse ser venha de outro lugar, para mostrar que há muitas moradas na casa do meu pai. Essa é a grande regra, para mostrar que há muitas moradas na casa do meu pai, como disse Jesus. Então ele veio, mandou uma mensagem bela, linda e maravilhosa e assinou como um ser de outro planeta da constelação XPTO. É possível que seja verdade? Sim, é possível. Mas todas as mensagens que qualquer um desses seres encaminharam para nós até hoje, que foram psicografadas, não dizem nada diferente do que aqueles seres que já habitam nosso planeta e nos mandam mensagem. Vou além. Nenhuma dessas mensagens ditas de outros planetas foram superiores à mensagem que Jesus nos trouxe, porque a mensagem de Jesus para a Terra é insuperável. E a manifestação física ou a manifestação espiritual vista pelo vidente de que ele tinha anteninhas? Isso é apenas para agradar ao visual daquela pessoa, pois se ele se mostrasse como um ser humano como nós, não teria talvez o impacto necessário. Devemos observar que o perispírito é a nossa vestimenta espiritual que é plenamente moldável. Aqueles soldados que foram à guerra e foram, por exemplo, arrancados a cabeças, eles se mostrarão com a cabeça embaixo do braço, carregando a cabeça, simplesmente porque ainda não conseguiram se alinhar psiquicamente para ter sua cabeça no lugar. Nós temos que ver que, se você quiser ser, de alguma forma, quiser ser mais novo, mais velho, ou com suas aparências de outra vida,
Isso ocorrerá de fato, porque o perispírito ele é plenamente moldável e maleável. Da mesma forma, nada impede que você mesmo, estando no plano espiritual, deseje ser um ET, você vai se mostrar como um ET. Deseje realizar uma mutação licantrópica, ou seja, aparecer como um lobo, um cachorro, uma águia, você vai aparecer. Porque o perispírito, diferente do nosso corpo físico, que ele é estanque, ele é fixo, ele é moldável. Então, como aquele espírito aparece para o vidente, pouco importa. Isso pouco importa. Porque todos nós em todo o universo somos irmãos. Em espírito, não importa de qual quadrante nós sejamos, nós somos todos iguais. A vestimenta que nós utilizamos será sempre aquela absorvida da estrutura planetária que nós estivermos. Então, se um espírito de Júpiter vier para cá, trazer alguma informação, uma explicação, um engrandecimento, alguma missão, ele poderá se manifestar como nós e nem sabermos. Poderá, para agradar o nosso senso de Hollywood, se manifestar como um ET de anteninhas e verde, se assim preferirmos. Então aquela manifestação ocorrerá de acordo com o grau evolutivo e a necessidade daquele grupo que está envolvido. E aquele nome dizendo sou de outro planeta não é necessário. Nomes não são necessários. São necessárias as mensagens, as informações que nos são trazidas para ajudar o nosso engrandecimento. Não podemos olvidar ainda que algumas comunicações dessas possam ser mistificações. Algumas comunicações dessas possam ser fascinações ou até mesmo processos obsessivos em que espíritos obsessores, se passando por seres mais elevados, fazem comunicações lindas e maravilhosas, assinam como seres de outros planetas e aparecem como seres de outros planetas apenas para iludir aqueles que não oram e não vigiam. Porque Jesus já falou, vigiai e orai. E aquele que não põe um senso crítico, muitas vezes será levado a acreditar que está em contato com seres superiores e o seu ego e sua vaidade não permitirão que eles tenham uma análise que às vezes estão passando por um processo de fascinação, um processo obsessivo, muitas vezes grave e que precisa do tratamento adequado. Deste modo, meus amigos, seres de outros planetas vindo para a Terra, naves espaciais, UFOs, OVNIs, nada disso passa de uma manifestação espiritual. Não existe a manifestação física aqui na Terra em si. Alguém que diga que já viajou em naves, aí depois ele diz que acordou no carro. Ele estava em transe. Ele estava num desdobramento mediúnico. Seu corpo estava no carro, seu corpo estava jogado na fazenda, no chão. E eles realmente foram para alguns lugares e a sua imaginação fértil transportou aquele lugar para as coisas que nós vemos na ficção científica, Star Trek, Star Wars, Galáctica e tantos outros. Imaginamos estar dentro de um ambiente, aqueles que falam que que foram abduzidos, que foram implantados chips. Mas o bacana é que a nossa ciência, com tanta tecnologia, com tanta ressonância magnética e tomografia, não detecta esses chips, que seriam detectáveis se fossem de fato algo existente. Alguns disseram, inclusive, que já copularam com extraterrestres a fim de fazer um aperfeiçoamento da raça. Mas me explica, como que uma raça superior precisa se aperfeiçoar geneticamente com uma raça inferior como a nossa? Seria a mesma coisa que a gente querer se aperfeiçoar com uma tartaruga? Ou com um rato? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então isso apenas demonstra que aquele ser, aquela pessoa que esteve envolvido nisso, apenas tinha uma vontade libidinosa de expressar seus sentimentos mais profundos e íntimos, ou aconteceram fatos que levaram a ela a uma confusão mental e intelectiva, mas não estiveram fisicamente em naves.
No muito, ocorreu um desdobramento na qual foram levadas para determinados lugares e a capacidade de interpretar delas deu como se fosse nave. Da mesma forma que muitos sonhos que nós temos, quando voltamos são coisas sem explicação. Porque vamos até determinados lugares e na hora que voltamos não conseguimos ter um paralelo com a realidade que nos circunda. E daí criamos algumas coisas meio estapafúrdias em nossa mente. Assim, meu irmão, minha irmã, viagens espaciais com naves espaciais da gente para outros planetas não são necessárias. Basta nós evoluirmos, compreendermos o plano espiritual como ele de fato é. E quando nos engrandecermos moralmente, tecnologicamente, psiquicamente, realizaremos sim essas viagens, mas em desdobramento. Ou como algumas religiões orientais chamam de projeção astral. Estaremos aqui acolhidos em nosso lar, mas o nosso espírito estará em outras partes do nosso globo ou em outras partes de nossa galáxia e sistema solar. Claro, não é a casa da mãe Joana, não se pode ir para lá e para cá de qualquer jeito, sempre com a permissão. Mas havendo a permissão, poderemos sim lá estar, por que não? E da mesma forma, a vinda desses seres para cá não tem nada de mais. Não é algo físico. Pode ocorrer? Pode, mas será sim da mesma forma o desdobramento para cá. E se materializar fisicamente na frente de alguém é para que haja a percepção de que existem muitas moradas na casa do Pai. Se houver alguma manifestação física no ambiente, como as rodas que tinham implantações, que pareciam o pouso de naves, bacana que essas naves pousam, mas não deixam nunca vestígios físicos, não deixam uma pecinha que caiu, né? Vamos então ter cuidado nas nossas crendices para não sermos levados ao erro, para não sermos levados à ilusão, para não sermos fantoches de certas coisas que são espalhadas na internet e por aí. Não devemos esquecer que muitos espíritas também têm proclamações equivocadas quanto a isso, quando inclusive afirmam que certas naves ficam rondando o nosso planeta, estão do outro lado da Lua. Por que do outro lado da Lua? Para nós não vermos, né? É sempre oculto, é sempre um mistério, é sempre o invisível. Então tome também cuidado com esses espíritas que afirmam isso, porque eles também podem estar sendo obsediados, sofrendo processos de fascinação. Podem estar sendo enganados por irmãos inferiores que querem se passar por bons. Alguns, que são chamados pseudo-sábios, são aqueles que têm um conhecimento muito ínfimo das coisas, moralmente, tecnologicamente, e com palavras rebuscadas e lindas tentam se passar por seres superiores. E isso acontece muito, então temos que ter cuidado, orar, vigiar e sempre analisar, no crivo da razão, tudo aquilo que nos cerca. Meus amigos, vamos ficando por aqui e vamos ter uma visão mais aberta do mundo que nos cerca, do ambiente espiritual, para não sermos enganados e percebermos que tudo aquilo que nós ansiamos e vislumbramos como fantástico tem sempre uma explicação dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é capaz de explicar tudo o que nos cerca. E se não for capaz, ela precisará se aperfeiçoar para isso. Ficamos por aqui e até a semana que vem.